Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra Especial, celebrando nesse dia a Quinta-feira Santa, o início do Tríduo Pascal. Essa celebração continuará amanhã. Você reparará que essa celebração inicia, como todas as outras, com a saudação, a invocação à Santíssima Trindade e a saudação inicial, mas ela não tem bênção final. A celebração termina justamente com a transladação do Santíssimo Sacramento para um outro lugar, relembrando justamente que Jesus, após a última ceia, vai para o Horto das Oliveiras padecer a sua agonia. A celebração de amanhã, da Paixão do Senhor, também não inicia com saudação inicial, dando a entender que é a continuação da celebração de hoje. Por quê? Hoje e amanhã estaremos celebrando o mesmo mistério, o mistério da Paixão de Cristo, mas contudo com uma diferença. Hoje celebramos a Paixão de Cristo antecipada na Eucaristia. E amanhã celebraremos a Paixão de Cristo de forma cruenta, celebrando o momento da sua morte, fazendo uma memória do momento da sua morte. Os evangelhos deixam bem claro que Jesus, quando, ao saber que estava para ser entregue e disposto a dar a sua vida até o fim pela salvação da humanidade, ele se reuniu com seus discípulos para uma última ceia. Marcos, Mateus e Lucas dão a entender que se trata de uma ceia pascal. Por isso que na primeira leitura de hoje nós temos Êxodo, capítulo 12, que fala como que deveria ser preparada esta ceia pascal. A ceia pascal, ou seja, a festa da Páscoa dos judeus, lembrava justamente a libertação da escravidão do Egito. Então tinha que se preparar um cordeiro, ungir com o sangue do cordeiro, marcar as portas das casas, e aí o anjo exterminador passa por essas casas que estão marcadas e não causa nenhum dano. Isso lá na narrativa do Êxodo, né? Então, os judeus sempre faziam memória dessa celebração. A palavra Páscoa significa passagem, né? Então, o anjo passou pelas casas, não fazendo dano às casas que seguiram este ritual. Ora, a tradição cristã vai nos ensinar que Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal, que os nossos corações, nossas almas, nossas vidas marcadas pelo sangue do Cordeiro, o anjo exterminador da morte eterna não nos causará dano algum, porque Cristo morreu por nós e ressuscitou também por nós, para perdoar os nossos pecados e ao mesmo tempo nos abrir as portas da vida eterna, né? A segunda leitura deixa isso bem claro, né? Que o Paulo está transmitindo para a igreja de Corinto aquilo que ele recebeu da igreja primitiva. Na noite que Cristo foi entregue, ele tomou o pão, deu graças e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. E a mesma coisa também com o cálice. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Então, em dado momento da ceia pascal, Jesus pega o pão e disse: Isso é meu corpo que será dado por vós, isto é meu sangue que será derramado por vós. E no dia seguinte é justamente isso que ele faz. Ele entrega a sua vida, seu corpo e sangue, no altar da cruz para a salvação de toda a humanidade e para a salvação de todos aqueles que o seguem fielmente. Então é muito interessante isso. Depois, no evangelho de hoje, nós temos o evangelho de João narrando justamente o lava-pés. Diferentemente de Mateus, Marcos e Lucas, nós temos em João a instituição do lava-pés como memória da ação de Cristo, da pessoa de Cristo. Quem que lavava os pés daquela cultura? Normalmente, o escravo da casa ou o filho mais novo da casa. E lavava os pés daqueles que visitavam. Então era um gesto de hospitalidade e ao mesmo tempo de serviço. Então Jesus deixa bem claro: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, e o modo de vos amardes uns aos outros é justamente colocando a vossa vida a serviço uns dos outros. Aqueles que participam da Eucaristia, ou seja, o banquete pascal de Cristo, deverão colocar a sua vida também a serviço do próximo, pois é assim que Jesus continua a nos amar, dando sua vida, entregando a sua vida por cada um de nós. Então, por que que a igreja vai dizer que a celebração da Eucaristia, portanto,
torna presente o sacrifício cruento de Cristo. Aqui é necessário conhecer um pouquinho da tradição da ceia de Páscoa. Na ceia de Páscoa se tomava 4 taças de vinho. A primeira taça em memória à escravidão do Egito, a segunda taça em memória da libertação da escravidão do Egito, a terceira taça é o chamado cálice da bênção, onde se dá graças a Deus pela oportunidade de estar celebrando a Páscoa, e tem o quarto cálice, que é o chamado cálice da consumação, que com este termina a, com este cálice se termina a ceia de Páscoa. Paulo vai dizer que não é este o cálice da bênção que nós abençoamos em nome do Senhor, então ele vai dizer que é o cálice da bênção, que é o cálice da Eucaristia. Então, provavelmente foi o terceiro cálice que Jesus pegou e disse: Este é meu sangue que é dado por vós, que é derramado por vós. E após a instituição da Eucaristia, Jesus diz assim: Não mais beberei do fruto da videira. Ou seja, ele não beberá o quarto cálice, até que venha o reino de Deus. Terminado, então, o primeiro momento ali da ceia, então parece que a ceia não terminou. Por quê? Porque não se teve o quarto cálice. Quando Jesus vai para o Jardim das Oliveiras, ele reza: Pai, afasta de mim este cálice. Ou seja, o quarto cálice será todo o sofrimento, toda a paixão que Jesus haverá de sofrer desde o Horto das Oliveiras até o momento da cruz. No Evangelho de João há um detalhe muito interessante. Por quê? Porque quando Jesus está para morrer, ele diz assim: Tenho sede. E alguém lhe oferece vinagre, e ele toma o vinagre. Ora, o que era o vinagre? O vinagre era nada mais e nada menos do que vinho azedo. Então, ali na cruz, segundo João, Jesus bebeu vinho e depois de ter bebido o vinho, Jesus disse: Tudo está consumado, e morre. Ou seja, no momento da cruz, Jesus bebeu o quarto cálice e disse: Está terminada a Páscoa. Então Jesus estendeu desde o momento da refeição com seus discípulos até o momento da cruz, o momento da nova Páscoa instituída por ele. O início do novo Êxodo. O Êxodo que não é mais a libertação, uma libertação político-social neste mundo, mas que é a passagem, o Êxodo, a saída deste mundo para os braços do Pai, a Jerusalém Celeste, por meio da ressurreição, por meio da entrega da própria vida. Então, por isso que a cruz está vinculada ao banquete pascal, na tradição cristã. Ou seja, o que Cristo faz na última ceia é antecipar, pelo sinal do pão e do vinho, aquilo que ele realizaria no dia seguinte, entregando de forma cruenta a sua vida no alto da cruz para a nossa salvação. Por isso que nós celebramos, por isso que a igreja vai afirmar que toda vez que nós celebramos a Eucaristia, se torna sacramentalmente presente o sacrifício de Cristo na cruz por cada um de nós. É como se pela fé nós fôssemos transportados ao Calvário para testemunhar mais uma vez a entrega amorosa de Jesus por nós na cruz por nós. E a forma de vivermos essa entrega, essa gratidão a Ele que deu a vida por nós, é nos entregarmos uns aos outros mediante o mandamento do amor, amar o próximo como Jesus os ama, colocando a nossa vida a serviço, por isso o gesto do lava-pés. Que você possa bem vivenciar esse tríduo pascal como tempo de graça e de bênção de Deus na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém.